Muito bem, o estudo da semana é o estudo número 7, falando sobre Jesus ensinando os seus discípulos. Alguém escreveu um pensamento muito importante, dizendo assim: é importante notar que não haja nenhum registro de Jesus ensinando seus discípulos a pregar. Ele gastou tempo para ensiná-los a orar e para mostrar-lhes quem ele era na verdade. O verso da semana está em Marcos 8, verso 34, e chamando-os a si e à multidão, com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus começava aí o grande ensinamento dos seus discípulos. O capítulo 8 até o capítulo 10 mostra Jesus assim, mostrando em essência quem ele era, o Messias. Mostrou qual era o caminho que ele estava seguindo. E por isso ele quis dizer que o discipulado tinha um custo muito grande. Primeiro, o custo de perdê-lo como mestre. Depois, o custo pessoal de se arriscar em nome do Evangelho. Albano era um rapaz que nasceu numa cidade romana que gostava muito assim de soldados. Ele gostava da vida militar. Ele ficava sempre ali ouvindo as histórias que os soldados contavam a respeito das suas incursões militares. Quando ele cresceu, se tornou adulto, ele foi para Roma e ali se alistou numa legião. Serviu durante 7 anos. Foi ensinado a reverenciar o imperador como se fosse um deus. Até que Albano conheceu Jesus Cristo e se tornou um cristão. Conheceu um pastor de uma comunidade e passou então a frequentar essa comunidade. Houve a perseguição dos cristãos e Albano escondeu o pastor de sua igreja durante 8 semanas na sua casa. Foi descoberto, uma legião foi até lá para prender o pastor do cristianismo, mas Albano trocou de roupa com o pastor. Enquanto Albano era preso como se fosse o pastor saía e fugia pela porta dos fundos. Descobriram depois que se tratava de Albano e que ele era um cristão. Torturaram para que ele pudesse assim se retratar e abandonar o cristianismo. Ele não fez, foi torturado e foi morto como o primeiro mártir. E assim, esse moço, ele descobriu o custo do discipulado. O livro de Marcos nos mostra um Jesus poderoso em ensinos e milagres. Ele mostrou através, assim, Marcos mostrou na sequência dos fatos como o Messias, ele tinha um caminho a trilhar. Nesse contexto, Jesus, ele questiona os seus discípulos sobre a crença que eles tinham nele, perguntando: quem dizem as pessoas que eu sou? E disseram: dizem que o Senhor é Jeremias, ou algum dos profetas, que o Senhor é Elias, que o Senhor é João Batista, que ressuscitou. Mas vocês, quem vocês acham que eu sou? Pedro se adiantou e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus disse: Pedro, não foi carne nem sangue que revelou isso para você, mas meu Pai que está no céu. Então Jesus mostrou para eles que ele, como Messias, tinha um caminho a trilhar, e o caminho levava para a cruz. Ele mostrou o custo do discipulado. Primeiro ia perdê-lo como mestre, como líder assim, presente, iriam tê-lo através da presença do Espírito Santo. E eles também teriam que correr o risco do discipulado. Por isso, Ellen White escreveu, quando Jesus foi questionado pelos sinédrios, pelos sacerdotes, se ele era o Filho de Deus, ele se negou a dizê-lo, porque ele não podia dizer isso, porque as pessoas não iriam acreditar. Os discípulos, eles viam todos esses diálogos que Jesus executou diante das pessoas, dos fariseus, diante dos sacerdotes, e eles iam aprendendo com cada sequência de diálogo que Jesus fazia com as pessoas. Ele, como mestre, deveria enfrentar o caminho da cruz. E então, ele inclusive disse essas palavras: está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus, porém, estava preparando os seus discípulos para a grande tarefa do evangelismo no futuro. Eles seriam os evangelistas. O custo do discipulado era muito alto, mas compensava o resultado de ver pessoas aceitando Jesus como Salvador, aceitando a salvação, e eles mesmos vendo Jesus como o grande mestre de suas vidas. Jesus foi um mestre que ele instruiu seus discípulos para o verdadeiro caminho assim, da humildade. Ensinou-os a humildade, ensinou a obedecer a Deus. Jesus foi eloquente com os seus discípulos e eles tiveram o melhor mestre do universo. Por isso, se tornaram o que se tornaram. E deram ao Evangelho toda a potência que deveriam dar sob a proteção do Espírito Santo. Deus nos abençoe. Que a lição dessa semana nos leve a uma compreensão de que coisas que Jesus ensinou e os discípulos não entenderam, ficou para a nossa aprendizagem. Deus abençoe, possamos aprender muito nessa semana. Fica com Deus.